Saudações, galera, beleza? Bom, para dar continuidade ao conteúdo, hoje a gente vai falar sobre Sartre e o existencialismo, mas também vamos falar sobre a hermenêutica. Tranquilo? Bom, então vamos avançar por Sartre e pontuar as partes importantes do pensamento desse francês. Mas antes é preciso primeiro que a gente contextualize essa filosofia sartriana, essa filosofia existencialista. Primeiro ponto que vocês devem ter em mente: Sartre não é o criador do existencialismo. Lembrem-se, o pai do existencialismo é Søren Kierkegaard. Vocês já estudaram. Só que o existencialismo de Kierkegaard é um existencialismo humano. É um existencialismo voltado para a essência humana, para o ser humano. O existencialismo sartriano, o existencialismo do Sartre é um existencialismo político. O ser humano, dentro das relações sociais, vivendo em sociedade, tomando decisões pró ou contra as ideias postas pela sociedade. Tranquilo? Bom, quando a gente pensa em filosofia existencialista, ela não surge do nada. Ela não sai e aparece como um fantasma, não. Ela bebe imensamente a partir das reflexões fenomenológicas desenvolvidas por Edmund Husserl. Então, o pensamento fenomenológico proposto por Husserl como um método de investigação filosófica que busca a essência das coisas, a essência dos fenômenos, serve como ponto de partida para o existencialismo. Só que os existencialistas não estão necessariamente preocupados em falar de essências. Eles estão imensamente preocupados em falar do concreto, em pensar o concreto, as relações sociais concretas, as relações sociais palpáveis, reais, e não aspectos, por exemplo, metafísicos, que estão além da física. Tranquilo até aqui? Bom, partindo dessa lógica, eu preciso que vocês retomem um conceito que nós estudamos na aula passada, que é o conceito de intencionalidade da consciência, que o Edmund Husserl desenvolve, mas que ele bebe na obra e no pensamento de Franz Brentano. Esse conceito de intencionalidade da consciência vai servir imensamente bem ao pensamento de Jean-Paul Sartre. Por quê? Porque Sartre vai construir sua filosofia existencialista amparado numa ideia de liberdade. Liberdade essa que permite à consciência tomar atitudes em direção ao que ela julgar importante, ou seja, de tomar atitudes intencionais. Tranquilo até aqui? Então eu vou apresentar um pouco de quem foi Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre foi um filósofo francês do século XX. Sartre nasce em 1905, morre em 1980, acho que é isso, 75 anos de idade. Quando a gente para pensar em Sartre, Sartre ele foi um filósofo completamente diferente do que a gente está acostumado. A gente quase sempre pensa o filósofo como um sujeito isolado, como um sujeito trancafiado numa sala, estudando o dia inteiro, pensando e abstraindo sobre a realidade, distante da própria realidade real, prática, social, pensando uma realidade mais abstrata, vou usar assim. Sartre não se enquadra dentro dessa lógica. E talvez por isso a filosofia da existência, a filosofia da existência política que ele constrói faça tanto sentido. Por quê? Porque Sartre foi, antes de tudo, um ativista político, um intelectual ativo.
ele buscou de todas as formas possíveis tornar o conhecimento filosófico acessível a todas as pessoas. Por isso ele não se restringiu ao discurso filosófico formal. Ele escreveu peças de teatro, ele escreveu romances, ele escreveu jornais, crônicas, na tentativa de simplificar a linguagem filosófica e fazer com que mais pessoas fossem atingidas pelo pensamento filosófico. Ele foi companheiro de vida, foi o que a gente pode chamar de casamento, com uma pensadora importantíssima para o século XX, que é a Simone de Beauvoir, um dos principais nomes do movimento feminista, uma das principais teóricas do movimento feminista. E tem algumas coisas que se entrelaçam do pensamento sartreano no pensamento da Beauvoir, e vice-versa, porque a Simone de Beauvoir tem uma frase, eu não vou me recordar da frase exata para citá-la, então vou parafrasear a frase, que ela diz: não se nasce mulher, torna-se mulher. Mais ou menos isso. Quando a gente para pensar nessa frase, num primeiro momento, dependendo do seu nível de aproximação do pensamento filosófico, você deve se questionar: como assim? Uma mulher, nasceu mulher, eu tô vendo ali, eu tô olhando para lá, tô vendo que ela é uma mulher. E como assim essa Simone de Beauvoir está dizendo que não se nasce mulher, torna-se mulher? Da mesma forma que Sartre disse em uma de suas frases clássicas, a existência precede a essência. O que é que ele está querendo nos dizer com tudo isso? O que é que a Simone de Beauvoir quis nos dizer com tudo isso? Ela nos convida a pensar que não é o fato de ter nascido mulher, não é o fato de ter nascido sobre a égide do sexo feminino, que eu preciso necessariamente aceitar de maneira passiva todos os padrões que a sociedade me imputa, que a sociedade me impõe por ter nascido mulher. Não. Eu, na condição de pessoa que nasce, farei todas as escolhas que julgar necessário e me tornarei um resultado das escolhas que eu fiz ao longo da vida. A existência precede a essência. Eu só serei existindo, vivendo, fazendo, escolhendo. Não porque nasci sobre a égide de um sexo ou de outro. Tá claro? Então percebam que os pensamentos eles se encontram ali. Eles são complementares nesse sentido. Mas vamos aprofundar um pouco mais essa concepção existencialista. Bom, partindo da frase sartreana de a existência precede a essência, Sartre nos convida a refletir que eu não posso ser antes de existir. Eu preciso necessariamente fazer escolhas, eu preciso necessariamente viver uma vida prática para, fruto dessa vida prática, eu me tornar algo. Então vamos pensar que você decida ser um profissional de uma determinada área, qualquer área. Você não vai se tornar esse profissional que você deseja sentado no seu sofá assistindo a um sistema de stream. Não vai. Aquela brincadeira que a galera faz, eu sou médico formado com 17 temporadas de Grey's Anatomy. Não. Se você quer ser, um excelente professor, você vai precisar passar pelas escolhas de existir dentro da prática de lecionar, de ler, de pensar, de escrever, de corrigir trabalhos, de elaborar trabalhos, de corrigir provas, de elaborar provas. Não há como se tornar professor em essência antes de sê-lo existindo. Logo, antes de iniciar sua existência, o ser humano não é nada. Torna-se algo somente depois de vivenciar a história da sociedade em que vive e a própria história como um todo. A essência do ser humano é o resultado de um longo trabalho que ele opera sobre si mesmo.
o processo de elaboração de si mesmo que o ser humano deve realizar é interrompido somente com a morte. E aí olha que coisa interessante. A gente às vezes deseja ser um monte de coisas, mas a gente quase nunca está disposto a pagar o preço, que seria a dedicação, que seria o sacrifício, que seria o empenho. É isso que eu estou chamando de escolha, que eu estou chamando de dedicação, que eu estou chamando de sacrifício, em prol de algo que eu quero, que Sartre vai chamar de existência. Tranquilo até aqui? Se sim, vamos adiante. Bom, de acordo com Sartre, a morte transforma a vida em destino. Olha o que eu disse no ponto anterior. O processo de elaboração de si mesmo que o ser humano deverá realizar é interrompido somente com a morte. Enquanto você estiver vivo, tudo, absolutamente tudo é possível. Fora isso, chegou a morte, você não pode alterar mais nada. Você se constitui enquanto destino. Por quê? Porque você chegou num ponto em que você não transforma nada. Mas, enquanto você estiver vivo, há a possibilidade da mudança. Há a possibilidade de se transformar no que você quiser, independente do tempo. Por quê? Porque durante a vida sempre existe a possibilidade do ser humano atribuir novos sentidos a si mesmo e de tomar novas decisões. Não há destino enquanto se vive. E aqui é um contraponto à ideia do determinismo. Lembra o conceito de determinismo? O conceito de determinismo diz que se nós seres humanos estamos inseridos num determinado contexto, numa determinada estrutura social, estamos fadados a sermos de uma tal forma. Vou usar um exemplo que meu professor de geografia usava quando eu fazia cursinho para vestibular. Ele dizia, na época, isso vai lá, 20 anos atrás, 21 anos atrás, mais ou menos isso. Ele dizia o seguinte, se alguém nasce num bairro nobre, uma família próspera economicamente, essa pessoa está fadada à prosperidade. Se alguém nasce numa favela, com todas as mazelas físicas, sociais, estruturais presentes dentro de uma favela, para o determinismo, aquela pessoa está fadada ao fracasso, às limitações que foram impostas pelo espaço geográfico. Óbvio que essa é uma teoria que ainda hoje faz muito sentido na cabeça de algumas fatias da sociedade. É uma teoria que ainda faz muito sentido, por exemplo, para o braço armado do Estado, quando se comporta de um determinado jeito dentro de um bairro nobre e se comporta de um jeito completamente oposto dentro de uma comunidade. Para o conhecimento científico, para o conhecimento filosófico, essa teoria foi há muito superada. E o existencialismo vai exatamente contrapor essa teoria do determinismo. Por quê? Porque diz que a partir das nossas escolhas podemos ser qualquer coisa. E aí eu retomo uma frase que vocês estudaram pela primeira vez lá no 8º ano, que dizia que, abre aspas, estamos condenados à liberdade. Quem disse isso? Sartre. E aí você deve estar se perguntando o porquê do paradoxo. Estar condenado a ser livre. Sartre vai nos explicar sobre isso, argumentando que por que estamos condenados a ser livres? Porque estamos condenados a escolher. Quando a gente comete o erro, e eu usei esse exemplo no 8º ano, vou retomar para atiçar a memória de vocês, quando a gente diz que quer ser livre como um pássaro que voa, a gente se equivoca porque o pássaro ele não é livre. Ele voa porque é parte da natureza dele voar. Tem um exemplo que o professor aposentado da USP gosta de usar, o Clóvis de Barros Filho, ele gosta de usar nas palestras dele, que eu acho muito interessante, que ele diz assim, se você pega um pássaro acostumado a comer alpiste e põe numa gaiola com bife, ele morre de fome, mas ele não come o bife.
Se você pega um gato acostumado a comer bifes, carnívoro como ele é, e o põe numa gaiola com alpiste, ele morre de fome, porque é da natureza dele comer carne. Se você pega um ser humano acostumado a comer bife e diz para ele que alpiste é saudável, ele come alpiste. Ele come o bife se ele tiver com vontade. Ele come o gato, come o passarinho, come tudo que ele quiser. Por quê? Porque ele faz escolhas. E essa liberdade de escolher dá a ele possibilidade de fazer e de se tornar o que ele quiser. Daí essa ideia contrapor a ideia do determinismo. Daí essa ideia contrapor a lógica de que a gente está submisso a um destino, a uma regra, a um caminho a ser seguido, previamente estabelecido. Não. Para os existencialistas a gente é sendo. Tranquilo? Vamos adiante então. A existência é um atributo do ser humano que o diferencia das coisas. Como eu disse, os pássaros estão condenados a voar. A gente vai andando, vai de bicicleta, vai de carro, vai voando de avião, a gente escolhe. Enquanto as coisas são fechadas em si mesmo, o ser humano é o único que perpetuamente questiona suas decisões e sua própria trajetória. Quem de vocês, olha que desafio interessante, nunca se deparou com a própria imagem diante do espelho e se perguntou se está no caminho certo? E depois se perguntou qual o caminho certo? O que é o certo? Quem de vocês agora no terceiro ano não parou diante da angústia de escolher que profissão seguir? Que universidade escolher? Que curso concorrer? Percebam, todas essas discussões, todas essas questões vão acompanhar vocês ao longo da vida. Da mesma forma que lá atrás eu perguntei para vocês qual é o sentido da vida e vocês passaram alguns dias refletindo sobre isso, algumas pessoas continuam até hoje, é essa possibilidade de se debruçar sobre nós mesmos para refletir sobre as questões que nos tocam, para refletir sobre os indivíduos que somos e que queremos nos tornar. Logo, o ser humano sempre se enxerga, sempre se projeta adiante de si mesmo. E aqui cabe um parêntese. Nós somos a única espécie que tem consciência de que morrerá. Todas as outras espécies ignoram esse fato. Daí a gente também tem a capacidade de nos pensar no passado, nos pensar no futuro. Vivenciar o presente, mas planejar constantemente onde queremos estar no futuro. Assim, o que o ser humano pensa de si mesmo não corresponde ao que ele é, pois seu pensamento sempre se projeta para frente. A gente quase nunca para refletir sobre quem somos agora. A gente quase sempre projeta o que a gente quer ser. E óbvio, por mais que se parta do presente, há sempre um objetivo à frente. Tranquilo? Eu acho que esse tema do Sartre e a própria hermenêutica vai complementar as discussões que faremos na próxima live, ainda retomando ali o eterno retorno nietzschiano, o conceito de vontade, de potência no pensamento de Nietzsche, e a gente vai avançar então para a questão da existência e amarrar de forma mais ampla isso na próxima live, que é a semana que vem. Vamos adiante então? Beleza. O ser humano é o que dele se faz. Tem uma frase que eu gosto muito, talvez tenha sido o ponto de entrada no pensamento do Sartre. Um dia eu estava numa sala de aula, assistindo aula com outros quase 200 alunos no cursinho que eu fazia uns 20 anos atrás, e o professor disse: não importa o que fizeram de você, importa o que você fará com o que fizeram de você. Claro, algumas variações nessa frase por conta das traduções, mas em essência é isso. E aí é sempre uma pergunta difícil. Por quê?
porque a sociedade, porque as relações humanas, porque nossas escolhas estão sempre nos afetando. Algumas pessoas paralisam diante desses afetos. Mas a pergunta que Sartre nos põe é sempre o que a gente vai fazer diante do que fizeram com a gente. Ou seja, você não deve se paralisar. Você deve pegar essa situação, analisar da melhor forma possível e dar o próximo passo. Sempre. Sempre. Todo ser humano... daqui eu já apresentei para vocês o conceito de determinismo e dessas ações que o determinismo propõe que o existencialismo nega em sua essência. Todo ser humano é capaz de constituir-se a si mesmo. Apesar de suas escolhas sofrerem alguma influência da história, do lugar em que nasce, da época em que se vive, do corpo que se é. Ou seja, óbvio que alguém que nasce numa estrutura social privilegiada, com alimentação, com vestuário, com educação de qualidade, com acessos diversos, tem muito mais chances que alguém que nasce impossibilitado, por exemplo, das refeições, impossibilitado da qualidade da educação, do acesso à educação, impossibilitado de, por exemplo, acessar o próprio conhecimento. Mas não necessariamente quem nasceu com todos esses privilégios vai colher os melhores frutos. Não necessariamente quem nasce nas piores condições fica com os piores frutos. Há, claro, exceções. Há, claro, situações extraordinárias em que o sujeito nasce com uma condição de miséria extrema e consegue superar todas essas adversidades e formar-se, tornar-se alguém completamente diferente do lugar que se nasceu. Diferente daqueles que compartilham as suas mesmas trajetórias, as suas mesmas vivências sociais, as mesmas relações dentro daquele espaço social. Só que na prática a gente sabe o quão isso é bem mais delicado, bem mais difícil. Tranquilo? Pontos para debate. Não importa o que fizeram de você, como eu disse, importa é o que você fará do que fizeram com você. Esse é o ponto de partida. Tem um livro, eu li tem muito tempo, está separado para reler, inclusive. Tá aqui, deixa eu pegar aqui para vocês um segundo. Velhinho. Aqui as palavras. A autobiografia do Sartre. É uma leitura incrível, deliciosa. É uma biografia escrita pelo próprio Sartre da vida dele. E aí é muito interessante porque ele dá um panorama de quem ele se tornou, porque ele se tornou quem ele é. As influências que o avô teve na vida dele, o quanto a morte do pai dele aos 5 anos de idade, quando ele tinha 5 anos de idade, foram determinantes para que ele fosse viver com o avô materno, e quanto essa vivência com o avô materno, que era professor universitário e que tinha uma biblioteca gigantesca em casa, foram determinantes para que ele se tornasse o grande pensador que ele foi. Então esse livro é fantástico, se tiver oportunidade, leiam. Vamos adiante então. A hermenêutica. Quando a gente pensa em hermenêutica, a gente está falando de uma ciência ou uma técnica, cabe nas duas situações, de interpretação de textos. E aí, percebam, a hermenêutica não foi importante apenas para o catolicismo, mas também para as demais religiões, pois grande parte da doutrina religiosa da humanidade está baseada em textos alegóricos de difícil entendimento. Theo, o que você quer dizer com isso? A hermenêutica, enquanto área do conhecimento, ela tem por objetivo facilitar a compreensão, a interpretação do texto. Quando a gente pensa, por exemplo, nos textos bíblicos, há o uso de metáforas, de alegorias, de recursos linguísticos que não necessariamente falam da realidade em si. Então a hermenêutica utiliza, a partir de técnicas específicas, a possibilidade de mergulhar profundamente naquele texto
para entender o que se pretende dizer ao usar uma determinada metáfora, ao usar uma determinada alegoria. Só que, se num primeiro momento a hermenêutica foi muito utilizada principalmente no estudo dos textos sagrados, ela amplia suas possibilidades quando ela começa a ser utilizada primeiro no campo jurídico, depois do campo sagrado. O campo jurídico ela passa a ser minuciosamente estudada porque a lei, para além do que está no que a gente chama da letra da lei, que está por escrito, há a possibilidade da chamada interpretação da lei, que nem sempre se alinha ao que está escrito. E mais tarde, ali no romantismo, no século XVII, século XVIII, no romantismo filosófico, ela passa então a ter uma ligação, um vínculo com o pensamento filosófico como um meio de estudar também as particularidades presentes no texto filosófico. Por quê? Porque assim como os textos sagrados fazem uso de metáforas e alegorias, a filosofia também o faz. É só vocês se recordarem, por exemplo, da alegoria da caverna, do mito da caverna, texto que Platão utiliza lá no livro A República para tentar simplificar a explicação de sua teoria do conhecimento, da separação entre o mundo da matéria e o mundo das ideias. Então a hermenêutica veio como ciência, como técnica, para facilitar essa compreensão do pensamento, da organização, da interpretação do texto. O conceito de interpretação, elaborado pela hermenêutica, logo se tornou matéria de relevância filosófica, como eu disse, extrapolando o domínio da leitura dos textos sagrados e jurídicos para se tornar matéria de investigação filosófica. E aí a gente tem o William Dilthey, final do século XIX, início do século XX, que para ele a hermenêutica adquiriu um duplo aspecto, a fundamentação das chamadas ciências do espírito e da determinação da historicidade humana. Explico. Quando eu falo de ciência do espírito, eu estou falando principalmente da filosofia ou de outras áreas do conhecimento humano, como história, como sociologia, como antropologia, mas principalmente a filosofia. Por quê? Porque demanda uma reflexão, uma contemplação, uma análise da realidade e a busca por compreender essa realidade a fundo. E aí, o Dilthey, ele vai construir uma ideia de que eu posso me aprofundar, eu posso interpretar de maneira mais profunda, de maneira mais específica o texto e a necessidade humana se eu faço uso da hermenêutica para entender particularidades presentes no texto, que provavelmente passariam despercebidas se não fosse uma leitura atenta, uma leitura vinculada a esses critérios estabelecidos pela hermenêutica. Tem uma expressão que é muito comum no mundo acadêmico, é bem provável que vocês ouçam quando estiverem na universidade, que é quando a gente diz assim: fulano é muito hermenêutico, é muito fechado, é muito difícil de ser compreendido. O que é que ele está... hermético também caberia. O que é que a gente está pensando nesse aspecto? A gente está pensando que é necessário uma interpretação para compreender aquele indivíduo. Não é uma simples observação que vai nos dar o caminho possível para alcançá-lo. É preciso ouvir com mais atenção, é preciso fazer conexões outras que não se esgotam ali apenas na fala. Aqui para frente isso fica mais claro. Tranquilo? Bom, e o que seria então, dentro dessa lógica do estudo da hermenêutica, o que seria o círculo hermenêutico? O círculo hermenêutico é uma construção do que a gente vai entender da relação entre o sujeito que interpreta e o que pode ser interpretado, que seria o objeto. Então a gente pega o sujeito, por exemplo, Hans Georg Gadamer, que é um dos
nomes importantes da hermenêutica no século XX. Ele que tem uma vida invejável, uma vida longa, 102 anos, e praticamente produziu até o fim da vida, porque mesmo depois de aposentado, continuou lecionando, dando conferências, dando palestras, então teve uma vida intelectual muito ativa. No livro, na principal obra dele, Verdade e Método, ele vai categorizar a hermenêutica sob 2 pontos de vista, sob 2 perspectivas. Primeiro, ele chama de um método possível, e depois ele diz que ele também, além de ser um método possível, ele é infinito. E aí ele vai argumentar o porquê. Ele vai dizer que o método hermenêutico é possível porque sempre se realiza interpretação plausível do texto que é lido. Vamos lá. Eu passo para vocês a alegoria da caverna do Platão. Está lá no livro A República. Vocês leem. Algumas pessoas terão uma visão mais aprofundada dessa obra, baseada em suas experiências anteriores. Outras pessoas ficarão meio perdidas, mas criarão uma determinada interpretação sobre aquilo. O que é que o Gadamer está nos dizendo? Ele está dizendo, olha, mesmo que a pessoa não tenha entendido tudo, ainda assim ela foi capaz de interpretar uma parte do texto. Ela saiu daquele texto com alguma ideia, com alguma interpretação, com algum conhecimento. E aí vem a parte infinita. A interpretação, no entanto, não extrai um sentido definitivo do texto, já que diferentes épocas possibilitam elaborar múltiplos significados sobre o mesmo texto com base em várias abordagens. Simplificando isso ao extremo, o que é que o Gadamer está nos convidando a pensar? Lembra quando eu digo para vocês que uma releitura é sempre mais interessante do que uma leitura? E aqui eu faço menção ao livro, à citação de Heráclito, um homem se banha 2 vezes no mesmo rio. Ao ler um livro, você tem um determinado conhecimento sobre aquilo e toma posse do conhecimento que o livro está te ofertando. Quando você volta pela segunda vez para o mesmo livro, você já tem uma ideia do que o livro trata. Você já vivenciou outras experiências. Você já aprofundou aquele conhecimento ao ler o livro pela primeira vez. A segunda leitura vai ampliar ainda mais a percepção. Vai te dar a dimensão do que você pode ter deixado passar da primeira leitura. E se você voltar a esse livro outras vezes, perceberá inúmeras mudanças. Eu gosto de um exemplo interessante que o Karnal fala numa palestra, numa das diversas palestras dele, quando ele diz assim, ele leu Macbeth de Shakespeare ao longo da vida dele inteira, desde o ensino médio. E aí, só quando ele se torna órfão de pai, é que ele passa a entender mais profundamente a obra que o acompanhou por toda a vida. E mesmo de posse de todo esse conhecimento, ele diz que lê a obra pelo menos uma vez por ano, ainda assim, ele lê outras vezes quando precisa fazer uma palestra ou uma fala sobre a obra. Partindo dessa ideia de Gadamer, de que há uma infinidade de possibilidades de interpretação para todas as vezes que você retornar aquilo. Tranquilo? Lembrando, se ficar alguma dúvida, a gente tira na live. Bom, a existência de várias interpretações sobre um texto não é um defeito do intérprete. As interpretações variam porque o intérprete sempre se dirige ao texto a partir do seu ponto de vista e de sua pré-compreensão, a qual corresponde a seus preconceitos. E aí, óbvio, preconceitos aqui não é o preconceito sob o ponto de vista pejorativo, não. É de preconceito, de um conceito anterior. Alguns livros me convidam pelo título, alguns livros me convidam pela capa. Eu não me preocupo com aquela ideia de não julgo um livro pela capa. Alguns livros são extremamente sedutores pela capa e ao lê-los eu me decepciono. Alguns livros são extremamente sedutores pelo título e ao lê-los eu me decepciono.
Outros livros que eu não esperava nada e me surpreendem absurdamente. O que é que eu estou querendo dizer ao usar esse exemplo? Que ao olhar para qualquer situação, para um texto, para um livro, para uma tese, para uma dissertação, eu tenho conceitos previamente formados. Eu não estou indo para o livro vazio. Eu tenho conceitos e aí ao lê-lo, ao ler o livro, ao ler a dissertação, ao ler qualquer coisa, eu confirmarei ou negarei aqueles pré-conceitos, aquelas pré-compreensões, aprofundarei-as e com certeza criarei outros conceitos prévios para outras obras, para outras situações. Logo, a interpretação, portanto, é o resultado desse encontro entre vários sentidos presentes no texto e a compreensão do leitor, adquirida ao longo de toda a vida do intérprete e das mais diversas formas, leituras, conversas e experiências pessoais. Logo, os preconceitos não devem ser tomados aqui sob o ponto de vista pejorativo, não, pelo contrário. Eles devem ser vistos como algo presente em todos os indivíduos que vão vivenciar novas experiências. E aí, por fim, partindo da ideia de preconceito, é impossível ler uma obra sem esse preconceito. Porque a gente já existe, galera. Ó Sartre. A chegar diante de qualquer livro, diante de qualquer filme, há uma existência prévia, há uma vivência prévia. Então a gente carrega tudo isso para ler. Logo, a interpretação do texto pode levar o leitor a reinterpretar seus próprios preceitos, seus próprios preconceitos, suas próprias pré-compreensões. E aí há dois motivos possíveis. Um que se dirige do leitor ao texto, que é a interpretação do próprio texto, e o outro que retorna do texto ao leitor, que é a interpretação do próprio leitor. Percebe? Um livro é único para qualquer pessoa, independente do livro. Vou usar as palavras. Eu posso reler esse livro, e eu irei reler em breve, e ter impressões completamente diversas de quando li pela primeira vez. E com certeza terei outras impressões. Você pode pegar esse mesmo livro e ler e achar um porre, porque você teve uma construção de caminho diferente da minha. E está tudo bem. Não há certo e errado nesse aspecto. Logo, a leitura não é apenas o entendimento do texto, mas também implica a compreensão do próprio leitor. Esse movimento de ida e vinda é conhecido como círculo hermenêutico. E aí eu lembro de uma aluna dessa sala, em particular, eu não vou dizer nome por questões óbvias, ela me disse assim uma vez: Theo, eu não tenho um livro que eu possa dizer, uou, o livro mudou minha vida, é uma leitura incrível, não sei o que, coisa e tal. E aí a gente conversou um tempo sobre isso e eu disse para ela, eu tenho alguns livros que fizeram isso comigo. E talvez você encontre o seu no futuro próximo, ou não. Isso não é uma regra. Mas pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser uma pessoa. Esse círculo de entender que a gente não afeta sem ser afetado. Que a gente não existe sem relações de trocas. A gente é parte de algo maior e como tal se envolve, dá e recebe, perde e ganha. Tranquilo? Bom, perdoe-me o tamanho da aula, mas o conteúdo exigiu. Eu deixo aí a aula. Vocês, se tiverem alguma dúvida, anotem no caderno. Semana que vem tem live. E aí eu esclareço, mas a gente vai tentar criar uma ponte entre o que a gente deixou em aberto sobre Nietzsche para amarrar aqui com esse debate. Valeu? No mais, um forte abraço e tchau. Tchau, galera.